pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Riceliano e sejam todos bem-vindos ao Educa Recife. Essa aula foi preparada com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro, que está aqui conosco, tem uns recadinhos para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, gente, é alegria de estar aqui com vocês agora pela manhã. E se vocês não conseguem assistir essa aula agora, nós temos um outro horário, que é a reprise do YouTube, tá bom? Então a gente queria dizer para vocês que prestem bem atenção lá, tentem pausar as coisas. Lembrar que a aula de inglês é preciso trabalhar a pronúncia, então tudo que o professor André e eu aqui pronunciarmos, que vocês possam repetir, né? Vocês têm a oportunidade de nós termos duas falas, né? Um fala, o outro repete. Temos diálogo na aula de hoje também. Então presta bem atenção, foca na gente e vai dar bem certo isso aí, tá bom? Tem um aplicativo também, o Educa Recife, que seria interessante de vocês interagirem conosco. Inclusive eu estou aqui no aplicativo. Caso vocês queiram mandar alguma mensagem simultânea, eu estou aqui para responder, tá bom? E à tarde você pode também interagir com a gente pelo próprio YouTube. Estamos pela live pela manhã e à tarde temos a reprise pelo YouTube. O pessoal da produção vai colocar para vocês aí um QR Code, que quem não tem o aplicativo ainda do Educa Recife, pode através desse QR Code que eles vão colocar aí, se Deus quiser, a Nossa Senhora. Tá aí já, olha aqui, ó. Aqui. Olha lá que bonitinho. Com esse QR... Eita, passou meu slide aqui, ó. Com esse QR Code, você pode baixar o aplicativo do Educa Recife, certo? E interagir com a gente ao vivo, assistir às lives, lembrando que o nosso aplicativo, professor Rony, ele é com dados pagos. Explica isso, pessoal. Sim. O aplicativo, ele acontece com dados pagos da prefeitura, né? Então, você não precisa ter aquele... eu vou gastar meus créditos, minhas coisas. Não, fique tranquilo que com os dados pagos da prefeitura. Exatamente. Então, ou seja, você pode estar ao vivo com a gente pela manhã, você pode ver essas aulas ao vivo pelo aplicativo, não vai gastar nada. Você pode interagir com a gente ao vivo, mandar recado, como o pessoal já está mandando já, né? À tarde a reprise e o YouTube você pode também comentar qualquer pergunta e traz aqui para a gente responder, certo? Tem algum recadinho mais aqui ainda, ó. Tá. Esse é do Android, inclusive, gente, tá? Esse aqui, esse QR Code aqui, ó. É do Android. Essa aula está sendo traduzida por Amanda para Libras aqui, ó. Consigo pegar aqui, ó. Linda. Deixa eu dar um beijo nela aqui. Consigo acertar. Consegui dar um cheirinho em Amanda. Pois bem, gente, essa é a aula do 9º ano, diálogos, e nada melhor do que provocar o diálogo do que você ter um álibi, né? Você ter um ponto de partida, um ponto de vista para poder você interagir no diálogo, né? Você provocar o outro, né? E daí construir conhecimento através do diálogo. A aula passada a gente estava trabalhando com o passado contínuo e estava trabalhando o gênero de biografia, certo? Vamos terminar o que a gente não conseguiu terminar na aula passada, porque foi muito conteúdo, centenário de Paulo Freire, então tinha muita coisa a ser dita, certo? E aí a gente vai continuar o raciocínio em cima do diálogo, também em cima dessa temática que traz para a gente o trabalho de Paulo Freire. Olha lá. Freire was 13 years old, and he was studying at 14 de julho school in Recife, when his father passed away. Então, Freire estava com 13 anos de idade e ele estava estudando no 14 de julho, no Recife, quando seu pai faleceu, certo? Uma forma discreta de dizer que faleceu, pessoal, é dizer passed away, né? Ao pé da letra seria algo como passou dessa para outra dimensão, passou dessa para melhor, certo? Passed away, forma discreta de dizer que faleceu. Bacana essa expressão aqui, tá? Só não é, o significado aqui é triste. Pois bem, aqui está o nosso assunto, pessoal, ó. To be no passado e no verbo principal, o ing indicando o gerúndio, ando, endo, indo, etc. Tá?
Então, eu li em português isso aqui. Professor, nem sei se eu li em português. Freire tinha 13 anos de idade quando estava estudando. Falei em português, falei sim. Vamos lá. Qualquer coisa, o professor Rony vai me lembrando aqui. Gente, ó. Então, aqui nessa primeira frase, está no passado contínuo. Temos uma conjunção aqui que é quando. Por que isso acontece? O passado contínuo, ele é uma coisa que estava acontecendo no passado, quando outra aconteceu. Então, o que estava acontecendo no passado é o destaque dessas duas ações no passado. Então, o passado contínuo, que é o nosso assunto da aula retrasada, da aula passada e dessa aula, junto com o diálogo, ele se refere a uma situação passada que teve duas coisas passadas acontecendo, duas ações. Uma que estava contínua, que estava acontecendo, e a outra que aconteceu, apenas aconteceu, né? Então, houve a continuidade de uma ação e uma outra ação aconteceu naquele momento. Ou seja, ele estava estudando no 14 de julho, que não existe mais esse colégio, quando seu pai faleceu, certo? Esse quando aqui marca o território temporal no passado aí das duas ações. E aí, ó, claro que o segundo verbo está no passado aqui simples, tá? Só é colocar o ED aqui. Vamos lá. Seguindo ainda, aproveitando a biografia de Paulo Freire para a gente praticar o nosso assunto, gente. Ó. His mother was not paying his school and asked the principal of Oswaldo Cruz School for help. Então, ó, o que aconteceu aqui? Sua mãe, ou seja, a mãe dele, de Paulo Freire, ou seja, temos essa confusão em português. Dizemos em português sua para você, dizemos em português sua para professor Rony, então, ou seja, ele, dizendo em português sua para Amanda, ou seja, ela. Então, existe o seu ou sua em português que se confunde com seu ou sua de segunda pessoa e terceira pessoa, certo? Então, aqui, ó, his mother, ou seja, esse his tanto pode ser seu, sua, como pode ser o ou a, o objeto dele, ou seja, o alguma coisa dele, a alguma coisa dele, certo? Ou seja, no caso aqui, é como se tivesse já um artigo e o possessivo ao mesmo tempo. Ou seja, his mother, você pode traduzir como a mãe dele, certo? Então, his mother was not paying the school and asked the principal of Oswaldo Cruz School for help. Ou seja, sua mãe não estava, forma negativa, pessoal, tá vendo? Não estava pagando, né, ING aqui no verbo principal, sua escola, e pediu, passado simples, ó, tá vendo? Estamos aqui na negativa, o not, não estava pagando sua escola. E pediu ao diretor, então temos aqui um falso cognato, a palavra principal não é principal, principal em inglês é main, M-A-I-N, main, principal é diretor, certo? Existe a palavra director também, mas aí é diretor de outras instâncias. Na escola é diretor, é principal. Então, ó, a sua mãe não estava pagando a escola e pediu ao diretor da escola, Oswaldo Cruz, que também não existe mais, por ajuda, né? Então, a mãe de Paulo Freire pediu ajuda ao diretor porque não estava conseguindo pagar a escola, né? Então, temos a conjugação e, né? E aqui na frase anterior foi a conjugação quando, foi a palavra quando, e o passado simples aqui do verbo pedir. Próximo. Freire was studying at that school when he was invited by the principal to be a discipline assistant and later a Portuguese teacher. Freire estava estudando, tá vendo aí, ó? Estava estudando naquela escola when, ou seja, quando ele foi convidado pelo diretor, né? Então temos a palavra principal, como eu falei antes, né? To be assistant discipline, ou seja, para ser um assistente de disciplina. A gente chama aqui isso de quê, professor Rony? Assistente de disciplina é auxiliar. Auxiliar de disciplina. Auxiliar de disciplina. Então, chefe de disciplina. Chefe de disciplina, isso. Né? E, mais tarde, um professor de português, de língua portuguesa, tá? Olha lá, temos duas vezes aqui agora, são situações diferentes. Então é muito bacana. Por isso que é importante você
estudar inglês, não exatamente estudando inglês com gramática e com dicionário e tal. Não, é você vivenciar a língua, você experimentar a língua fazendo outras coisas, lendo uma biografia, por exemplo, tá? Então, novamente, ó, temos aqui o passado contínuo e o passado contínuo de novo aqui, ó, tá vendo? Só que aqui não é exatamente contínuo porque aqui está na forma de agente da passiva, né? Ou seja, foi convidado pelo diretor, né? Foi convidado pelo diretor. Direct speech, né? Como é que chama isso em português? Direct speech, acho que, se não me engano, é agente da passiva. Ou seja, quem está depois do verbo é que é o agente do verbo, certo? Então está aqui, ó. Por isso temos a palavra by, pessoal, palavra importante, que é pelo. Então, Freire estava estudando naquela escola quando ele foi convidado, tá vendo? Pelo diretor para ser um auxiliar de disciplina, o professor Rony falou, e mais tarde professor de português. Então, o diretor percebeu que Freire tinha capacidade, estava com dificuldade de pagar o colégio, e aí ele aproveitou o próprio Freire para poder ajudar na escola, e aí ele pagar o seu próprio colégio lá com o trabalho dele. Bacana isso. Então, seguindo, gente, ó. In 1943, Freire was still teaching Portuguese when he entered the Recife Law School. Em português, pessoal. Em 1943, Freire ainda estava ensinando, tá vendo? Português, quando ele entrou na Escola de Direito do Recife, ou a Faculdade de Direito do Recife, acho que é Faculdade de Direito do Recife. Olha lá, nosso passado contínuo, tá? Que é o verbo to be como auxiliar no passado e o verbo principal com ing, junto com a palavra o quê? Still. A palavra still aqui, o ainda, tá? Quando, como já falei a vocês, ó, when, e aqui temos o passado simples da segunda frase. Então, sempre são duas frases, porque uma estava acontecendo quando o outro aconteceu. Essa que estava acontecendo é o passado contínuo, essa que aconteceu é o passado simples, basicamente com ED. Então, just married, Freire was starting work on adult literacy when he was appointed to the post of director of the Education and Culture Department at SESI. Então, recém-casado, Freire estava começando o trabalho na alfabetização de adultos quando ele foi denominado ao posto de diretor do Departamento de Cultura e Educação do SESI, certo? Então, Freire was. Então, veja que temos aqui o passado contínuo, aquela conjugação que eu falei para vocês, conjugação não, o when, que é o quando, e o passado simples aqui, no caso aqui o passado está composto. Olha lá, agora é com vocês, tá? Temos aí, ó. In 1961, he was developing his method when he formed a team to apply it. Olha que interessante. Em 1961, ele estava desenvolvendo seu método quando ele formou uma equipe para aplicá-lo. Então veja que interessante aqui, ó, gente. Ó. Primeira coisa, develop. Develop fica parecendo um envelope, né? Uhum. Algo desse tipo. Mas é um falso cognato, é desenvolver, develop, tá? Então, neste ano aqui, 1961, ele estava desenvolvendo, certo? His method. Atenção para esse his, como eu já falei a vocês. Seu, no caso, o dele. É o seu, o dele. Her, H-E-R, é seu, entre parênteses, o dela. Fique ligado nisso. Beleza? E o passado simples aqui, como eu falei antes. Agora com vocês, pessoal. In 1964, Freire was building his method when the military regime began and he was arrested. E aí? Deu um tempo para vocês traduzirem. Vou comer o juízo de vocês para poder a gente desenvolver essa tradução aqui, tá? Vou ajudando vocês. Vocês não merecem não, mas eu vou ajudar vocês aqui, ó. Seguinte. O ano. Perceba que não fala Paulo Freire, fala pelo sobrenome, então isso
é uma cultura nossa de falar o nome e sobrenome, ou somente o nome, primeiro nome, ou somente o apelido. Cultura nossa. Em outros países, sempre rola de falar o sobrenome, tá? Então, você não diz, feito a gente fala aqui, Teacher Rony. Não. Teacher Monteiro, se isso fosse em um país de língua inglesa, tá? Então, teria que se falar o título, ou a profissão, né? E o sobrenome, e não o primeiro nome, nem apelido nem se pensa. Tem até um vídeo no YouTube que é apenas um estudante lá na universidade chamando os professores e os auxiliares, né, pedagógicos da universidade pelo primeiro nome. E ele mostra a reação da pessoa, ele filma a reação da pessoa. Então, é interessante, porque a pessoa está desconfiada ou surpresa por apenas o camarada falar o nome da pessoa. Veja como o choque cultural é grande nesse sentido, né? Então, Freire, né? Nosso tempo verbal aqui, pessoal, aqui é o verbo construir. Então, temos aqui, ó, o nosso tempo verbal estava construindo. His method when the military regime began and he was arrested. Arrest é preso. Parece ser arrastado, não parece? Falso cognato. Preso, tá? Então, em 1964, Freire estava construindo o seu método quando o regime militar começou e ele foi preso, certo? Questões históricas a gente vê com mais detalhes com os professores de história, tá? Não vou ficar aqui falando para vocês não, que vocês inclusive até já sabem que houve o regime militar, que houve conflito, né, ideológicos, políticos, pessoas foram presas, claro que os militares não se orgulham de tudo que aconteceu nessa época, assim como as pessoas também reclamam do que aconteceu nessa época. Então, tem toda essa situação conflituosa que faz parte de um país que está querendo se encontrar democraticamente. Então, esse tipo de conflito acaba acontecendo. Então, ó, segundo desafio aqui para vocês, pessoal. Vou ler em inglês, vou dar o tempo para vocês tentarem traduzir aí em casa, tá? Temos assim. Freire was writing the Pedagogy of the Oppressed, 1968, his most important work during his experience as an educator in his exile in Chile. Olha lá. Então, ajudando vocês aqui, povo. Estamos aqui, ó. Nosso tempo verbal. Aqui é um título, por isso está entre aspas aqui. No caso, o título já está com um ano, para você se localizar melhor, né? Aqui vem a palavra res, que a gente destacou bastante hoje, né? A palavras cognatas, ó, important, experience, educator, palavras cognatas, ou seja, ela é o que parece. Exile, no caso, exile, exílio, né? Vamos para a tradução então. Ó, Freire estava escrevendo a Pedagogia do Oprimido em 68, seu trabalho mais importante durante sua experiência como educador no exílio no Chile. Então, como ele foi preso, ele foi exilado, morou em vários países, entre eles o Chile. Na experiência como educador no Chile, ele estava escrevendo o livro Pedagogia do Oprimido, tá? Que foi um marco no mundo todo, na área da educação, na área da pedagogia. Olha lá. He was teaching at Unicamp and PUC in São Paulo when the mayor of the city of São Paulo, Luiza Erundina, invited him to be her Secretary of Education. Então, olha lá, novamente nosso tempo verbal. Temos aqui duas instituições, a PUC e a Unicamp, né? Uma abreviação aqui do estado de São Paulo e não da cidade. E aqui fala a cidade, tá vendo? Então, a abreviação ficou por conta do estado e a própria cidade ficou por conta aqui da palavra por extenso. Luiz Erundina, invite é convidar, parece ser alguma outra palavra, né? Mas é convidar, né? Então ficou a tradução seguinte, gente, ó, e outra palavra, e mais cognato aqui, gente, ó, cognato aqui, ó. Secretary e education, palavra cognata. Porém, major parece ser maior, mas major, no caso, prefeito ou prefeita, tá? Tradução. Ele estava ensinando na Unicamp e na PUC, em São Paulo, quando a prefeita da cidade de São Paulo, Luiza Erundina, convidou-o para ser seu secretário de Educação. His last work
his last work was The Pedagogy of Autonomy in 1996. In his book, The Pedagogue was explaining about the issues that motivated him throughout his life and discuss key aspects of critical pedagogy. Ou seja, em seu último trabalho, que foi a Pedagogia da Autonomia de 96, aliás, este livro, o pedagogo estava explicando sobre as questões que motivou-o através de sua vida e as discussões dos aspectos chaves da pedagogia crítica, certo? Então, é com essa pedagogia crítica que a gente faz a provocação. Nossa provocação hoje foi bem perto do fim. Do you consider yourself a critical person? Ou seja, você se considera uma pessoa crítica, certo? Outra provocação. Do you consider yourself an open person to dialogue? O que é uma pessoa crítica? O que é ser crítico? É você questionar o que está sendo posto para você. Tanto questionar o conteúdo como questionar a forma que está vindo para você, certo? Claro que questionar fundamentado. E aí, nesse questionamento, como se resolve essas questões de opinião? No diálogo, né? Essa é a proposta de Paulo Freire. Então vamos para um diálogo. Nesse diálogo o professor Rony vai me ajudar. Então, temos aqui uma citação de Paulo Freire. Ó. If the structure does not permit dialogue, the structure must be changed. Né? Então, se a estrutura não... Gente, tem esse T aqui não, viu? Não permite o diálogo, a estrutura deve ser mudada. Professor Rony, depois vamos lembrar de tirar esse T aqui, ó, se repetir em outras... Do DAS? Do DAS, olha lá que viagem. Vamos lá. Então, se a estrutura não permite o diálogo, a estrutura deve ser mudada, certo? Então vamos lá. Vamos para o diálogo. Analisando os elementos do diálogo, pessoal. O diálogo, claro que vai acontecer com duas pessoas ou mais, né? Seja uma pessoa presencial ou seja outra online, dá no mesmo. Quem são essas pessoas? A primeira pessoa da conversation, da conversa, do dialogue, né? Ou talk, que é conversar, é quem fala. Então, a primeira pessoa é quem está falando naquele momento. E a segunda pessoa, claro, vai ser a pessoa que está escutando. Claro que quando quando a segunda pessoa começa a falar, ela vira a primeira, tá, gente? Então, a primeira pessoa é quem fala. Aí eu pergunto a vocês, where is the third person? Ou seja, onde está a terceira pessoa? Tempo para vocês aí saber onde está a terceira pessoa. Seria interessante colocar depois um reloginho ali nesse tempo aí, né? É verdade. Nessa pergunta. A terceira pessoa está no assunto. A terceira pessoa é sobre quem se fala, certo? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, quem ouve. Terceira pessoa é sobre quem se fala. Seja sendo pessoa mesmo, seja sendo uma outra coisa, de outra natureza, né? Um assunto, um sentimento, uma situação, um animal, um lugar, mas é terceira pessoa. Tanto é que em inglês existe o it, que é o ele ou ela, para o que não for seres humanos, tá? Qualquer coisa sem ser seres humanos, no caso dos pronomes, terceira pessoa singular, it, certo? Segura, ó, terceira pessoa, sobre quem se fala. Então vamos a um diálogo aqui, tela cheia, e o professor Rony vai me ajudar aqui, vai aperrear o professor Rony. Vou fazer a voz feminina. Eu estou lá, professor. Certo, voz feminina, olha lá. Hi, how are you? Hello, fine. Fine. What do you study here at the university? I study pedagogy. And you, what do you study? No, actually, I don't study here yet. I'm just applying for a scholarship. Stop, professor. It's so funny. And I'm here just to visit to see the campus. Não sou eu ainda, desculpa. And I'm here just to visit the city campus. Oh, that's great. Welcome. I hope you stay. You will love it. You have a different accent. Where are you from? Did you notice? I'm from Brazil. Gente, eu acho que está trocado, porque a japonesa é que está trocado. Mas vamos lá, vocês entenderam a ideia aí. Vamos embora. By the way, aliás, é tu, Rony. Vai. By the way, I'm studying Freire, and he's Brazilian. Não, sou eu mesmo. By the way, I'm studying Freire, and he is Brazilian too. Can you help me? O rapaz é brasileiro, pessoal, tá? A moça japonesa com essa minha vozinha é que é a gringa aí
no caso, ou seja nipônica, seja americana, na Universidade Americana. A gente, bicho, a gente ferrou tudo. Volta. Desculpa aí, pô, vamos embora de novo. É bom que repete e vocês... A estrutura, é verdade. vamos lá. Hi, how are you? Hello, fine. And you? Fine. What do you study here at the university? I study pedagogy. Agora tá certo. And you, what do you study? No, actually, I don't study here yet. I just applying for a scholarship. É tu ainda. And I am here just to visit and see the campus. Oh, that's great. Welcome. I hope you stay. You will love it. You have a different accent. Where are you from? Did you notice? I'm from Brazil. By the way, I'm studying Freire, and he's Brazilian too. Can you help me? Sure. I didn't know he was so important like that. Yes, he is. He is one of the greatest author of pedagogy. Great. How can I help you? I don't know anything about him. Misericórdia. I just need some help to translate some material from Brazilian language to English. Our language is Portuguese. Gente, ó, em português, pessoal, rapidão aí, tá? Eu vou colar com vocês aí. Então, ó. Oi, como você está? Olá, eu estou bem, e você? Bem. O que você estuda na universidade? Eu estudo pedagogia. E você? O que você estuda? Não, na verdade, esse actually é o na verdade, eu não estudo aqui ainda, eu estou apenas aplicando para uma bolsa de estudo. Eu estou aqui apenas visitando e conhecendo o campus. Ah, que ótimo, bem-vindo, eu espero que você fique. Você vai amar. E você tem um sotaque diferente. De onde você é? Você notou? Eu sou brasileiro. Aliás, sou do Brasil. A propósito, eu estou estudando Freire, e ele é brasileiro também. Você pode me ajudar? Claro, eu não sei. Eu não sabia que ele era tão importante dessa forma. Sim, ele é um dos maiores autores da pedagogia. Aí ele falou, ótimo, como eu posso ajudar você? Eu não sei nada sobre ele. Eu apenas preciso de alguma ajuda com a tradução do material da língua brasileira para o inglês. Aí ele fala, nossa língua é português. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Vocês se consideram uma pessoa aberta ao diálogo? Responda isso em inglês para a gente, tá bom? Professor Rony, manda bala aí. See you around. Vejo vocês por aí. Bye, bye. Obrigado por estar conosco, pessoal. Um tchau de miss para vocês. Tamo juntos.